E aí nós vamos para a nossa terceira personagem, agora vai ser uma menina, ok? E o nome dessa personagem é Enfraquecida. E aí essa personagem também tem algumas coisas que vão chamar um pouco mais a nossa atenção, mas assim como foi nas outras histórias, fica ligado aqui comigo, eu tenho certeza que isso vai aumentar o seu panorama. Eu quero voltar a frisar isso para você. Até o final da nossa aula você vai perceber todos os princípios se encaixando. É muito perigoso a gente ter uma posição unilateral das coisas. Existem pessoas hoje que estão olhando, não, porque olha, a graça de Deus, e realmente nós estamos num período de graça, mas nós precisamos considerar que não é porque eu estou na graça que eu posso viver uma vida de qualquer forma. Deus tem expectativa que eu viva um estilo de vida de santidade, um estilo de vida com crescimento. Deus não olha para você e diz assim, não, você está todo errado, eu estou triste, eu chateado com você. Não, não é isso que acontece. Deus tem uma expectativa na sua vida. Agora você precisa olhar para a parte da palavra que vai confrontar você, que vai te edificar e vai te direcionar para viver o estilo de vida que você precisa viver. Agora, Deus só vai se agradar da sua vida se você tiver... Não, Deus te ama. Deus tem um amor por você que é incondicional. Não tem a ver com o seu estilo de vida, tem a ver com o que Ele entregou o Filho dele por você. Ele te amou. Isso é um ponto, é prego batido, ponta virada. Mas o que eu quero trazer para você são princípios que vão confrontar a sua vida e vão te levar para um crescimento, para uma maturidade, para o lugar que Deus tem expectativa que você chegue, ok? Então, vamos para a história de Enfraquecida. Enfraquecida é uma jovem, e essa jovem, eu anotei aqui algumas coisas, ela recebe 40 mil em talento, ela é apaixonada pelo Senhor, ela é assídua nas atividades da igreja, ela é uma pessoa que se envolve no ministério, ela é uma pessoa cheia do Espírito, é uma menina que ora pelos enfermos e eles são curados, é uma menina que tem ousadia para expulsar os demônios. Mas, todavia, entretanto, contudo, mesmo essa moça chamada Enfraquecida, vivendo um estilo de vida que agradava a Deus, no centro da vontade de Deus, em um determinado momento, algo aconteceu na vida dela. Primeiro, ela começou a se magoar dentro da igreja com fofocas que estavam acontecendo envolvendo o nome dela. Depois disso, ela passou a se relacionar com um rapaz. E esse rapaz, eles estavam apaixonados e aquela coisa toda, ela começou a se relacionar com ele e eles vão chegar a ter relação sexual. Isso mesmo, sem casar, porque afinal de contas nós nos amamos, nós vamos ficar juntos para sempre e eu quero só te avisar, a Bíblia ensina que isso não é o desejo de Deus para a nossa vida. O sexo é algo lícito e é algo para ser bom, mas dentro do casamento. Amém? Hashtag fica a dica, fecha parênteses, como brincaria o meu pastor. E essa moça, ela começa a ter relação sexual com esse rapaz. Só que tem uma coisa, depois de 4 meses onde eles estão tendo o relacionamento deles e tal, já tiveram sexo e aquela coisa toda, esse rapaz começa a não ficar mais tão interessado na menina, na moça, na Enfraquecida. E ele acaba terminando com ela. E ele, inclusive, usa o fato de umas fofocas que rolaram com o nome dela um tempo atrás para poder dizer que estava triste com ela, alguma coisa daquele tipo. E essa menina, ela vai se chatear, vai ficar triste, vai se magoar. Já estava um pouco magoada com algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Fica magoada com aquele rapaz que deixa ela com a desculpa que estava acreditando na mentira que contaram acerca dela. E ela se afasta da igreja, vai se desviando, vai cada vez indo menos para a igreja, começa a viver uma vida que não é o estilo de vida que agrada a Deus, vai se afastando, se isolando e chega ao ponto que não tem mais vontade de ir para a igreja. Ela diz até às vezes, não, eu acredito em Jesus, mas no fundo, ela culpa Jesus porque ele permitiu com que aquelas coisas acontecessem. E esse é o estilo de vida que ela está vivendo até então. Tá acompanhando aí? Então chega o dia do julgamento de Enfraquecida. No dia do julgamento de Enfraquecida, ela chega diante do Senhor e a pergunta do Senhor para o escriba é a mesma. O nome de Enfraquecida está escrito no livro da vida? E o escriba diz, não, Senhor. Pois é. E aí você agora deve estar, cara, mas espera aí. Essa menina, ela fez tudo aquilo, depois ela se desviou só porque ela se desviou. Depois de ter feito tudo isso, e esse vai ser o questionamento dela. Ela falou, mas Senhor,
eu curei os enfermos, eu preguei a palavra, pessoas foram salvas, sabe? Eu era fiel até as pessoas começarem a fazer coisas erradas contra a minha vida. Será possível? Não, como assim eu não vou ser salva? E o escriba vai começar a sentenciar para ela. Você não leu quando a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Vou começar a ler para você o 22 que diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quero dizer, e eu quero ter muito cuidado com a sua vida, porque você pode pensar assim: poxa, mas pratica iniquidade, então vai todo mundo para o inferno, porque afinal de contas ninguém ainda está 100%, ninguém ainda está perfeito. Essa palavra praticaia, que é uma palavra derivada do grego, que dá a ideia de alguém que pratica algo assiduamente, alguém que tem um hábito de fazer algo e vive por alguma coisa. É igual quando a gente fala assim: ah, fulano é trabalhador. Sabe, você não fala trabalhador para o cara que é o executivo que trabalha no ar-condicionado, é alguém que se empenha, coloca esforço, trabalha muito, o cara sai 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, volta tarde. Essa pessoa é que você chama de trabalhador. É essa pessoa que a gente deveria chamar, no mesmo sentido, de pecador. É aquele que se empenha no pecado, é aquele que vive na prática do pecado, ok? E a Bíblia fala algumas coisas sobre isso. Essa menina, ela vai simplesmente estar nessa condição. Ela foi se afastando, começou a mergulhar na prática do pecado. No começo, ela pecava e ficava incomodada. Depois, ela começou a se acostumar. E daqui a pouco, ela estava vivendo um estilo de vida que já não estava nem mais aí se estava pecando, se não estava pecando. E o que eu acho interessante na história de Enfraquecida, quando a gente olha no livro, é o seguinte: quando ela está passando para ser julgada, quando ela está passando num corredor, né, na história ali que o livro conta, para ser julgada, ela vê alguém chamado impiedoso ali, que na verdade ela reconhece alguém que está ali, que foi salvo e que na terra era conhecido como impiedoso. Nesse momento ela fala: mas olha, aquele fulano, aquele impiedoso, ele vai entrar para o teu reino, ele está ali na galeria dos salvos. Como assim ele vai entrar para o seu reino e eu não vou? E o Senhor mostra para ela o texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 26, diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu. Mas, 27, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. E o Senhor explica para ela: ele cometeu atrocidades, ele era alguém sim piedoso, mas ele se converteu, ele se arrependeu de todos os seus pecados, ele entregou a vida dele a mim e passou a desejar viver um estilo de vida diferenciado. E hoje o nome dele não é mais impiedoso, mas é reconciliado. Ela: mas Senhor, eu achei que uma vez salvo, salvo para sempre. E agora o escriba vai mostrar algumas passagens para Enfraquecida, e essas passagens eu gostaria de ver com você aqui rapidamente. Eu quero mostrar para você 3 passagens aqui bem rapidinho. A primeira é em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. E aí eu quero te fazer um gancho. É uma passagem que está logo após o escritor aos Hebreus citar os princípios elementares da doutrina de Cristo, que engloba ressurreição dos mortos e juízo eterno, assuntos do fim dos tempos. Ele vai dizer, no versículo 6, o escritor aos Hebreus: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram, presta atenção nisso, iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro. Você repara que não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que amadureceu e avançou em coisas em Deus. É alguém, como no caso da história de Enfraquecida que a gente está estudando, ela andou no poder de Deus, ela fez coisas sobrenaturais, ela havia sido salva, ela se rendeu ao Senhor. Mas ele diz aqui, no versículo 6, é sobre essas pessoas, ele diz assim, no versículo 4 ele começa dizendo: é impossível que, aí ele cita essa pessoa madura. Ele diz no versículo 6, e caíram? Sim, é impossível. Ele reforça, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O texto está dizendo o seguinte: uma pessoa que chegou a esse nível de maturidade e ela cai, é impossível ela se arrepender de novo. Certo dia, no dia que eu estava ministrando uma live, alguém até me perguntou: mas Bruno, e se essa pessoa se arrepender? Essa é a questão.
Quando você nasce de novo, você passa a ter a natureza de Deus. Você nasce de novo no seu coração, se torna uma nova criatura. O problema é que não existe essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. É possível, de acordo com o estilo de vida que você levar, você perder essa salvação. Agora, quando você perde essa salvação, você não se arrepende mais, porque o que a Bíblia está dizendo é que você está crucificando para si mesmo, novamente, o Filho de Deus e expondo a ignomínia. E não é só esse texto. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 26, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ela está dizendo, ei, se você viver deliberadamente na prática do pecado, você sim pode perder a sua salvação. Já não vai ter mais sacrifício para você. Novamente eu quero ter um cuidado com a sua vida, porque isso não é para gerar medo em você. Eu não quero que você saia dessa aula pensando, não, então toda pessoa que saiu da igreja agora e está pecando, deliberadamente, ela perdeu a salvação dela. A gente não pode olhar para as pessoas. Deus não nos chamou para ser juiz nessa estação que nós estamos vivendo. Vai chegar o dia que a Bíblia diz que nós vamos até julgar. A Bíblia fala sobre isso. Mas essa estação que nós estamos agora não é isso. Nós devemos amar as pessoas. Bruno, aquela pessoa desviada lá na prática do pecado, você não sabe. A pessoa está lá no mundo. Você não sabe até que ponto ela ainda tem a salvação ou até que ponto ela perdeu a salvação. Isso é algo que acontece no interior da pessoa. A Bíblia fala... Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala sobre pessoas que têm a sua consciência cauterizada. O que é isso? A sua consciência, ela te golpeia quando você comete um pecado. A Bíblia diz que se o nosso coração nos acusa, maior é Deus do que o nosso coração. Mas se ele não nos acusa, nós temos paz diante de Deus. Porque quando nós recebemos uma nova natureza, quando nós nascemos de novo, a natureza de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós, muitas vezes ele nos ensina. O nosso espírito, ele sinaliza, o seu coração sinaliza. Quando você comete um erro, sabe? Você sabe quando você comete um pecado, quando você faz alguma coisa, você fica mal por aquilo. Você não quer fazer aquilo, porque há uma consciência. Agora, se você forçar, continuar pecando sem se importar, como o texto diz aqui, viver deliberadamente na prática do pecado, eu peco mesmo, eu já não estou nem aí para Deus, nem aí para Jesus. Quando você faz isso, você está negando o sacrifício de Jesus. Você já ouviu alguém falar assim, fulano, sair da graça. Sair da graça não é algo que acontece quando você fica chateado ou quando perde a linha em algum momento, não. Sair da graça, decair da graça é perder a salvação, lançar fora aquilo que Jesus conquistou por você na cruz do Calvário. E isso é muito sério. Esse texto aqui, ele chega a dizer o seguinte, se na velha aliança, quando as pessoas pecavam, elas eram eliminadas, eram apedrejadas, qual é o castigo que você acha que vai merecer aqueles que ultrajaram, profanaram o sangue da aliança, ultrajaram o Espírito da graça? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida. Sim, nós somos salvos, mas o pecado não é algo que deve ser na sua vida algo natural. Bruno, ai meu Deus, eu tô com medo. Não, não tenha medo. Agora, eu quero te adiantar, se você vive um estilo de vida onde você está pecando e você não está nem aí para se consertar disso, então nesse caso eu quero te dizer, é o momento de você começar a se preocupar. Agora, se você se arrepender, pedir perdão a Deus e voltar a caminhar novamente, Ele é aquele que disse para perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Deus não desiste de você. Agora, se você desistir dele, desistir de se arrepender e só caminhar na prática do pecado, você vai colocar em risco a sua salvação. Para fechar essa parte, eu quero citar para você 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, que diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e está falando de alguém que foi salvo, depois disso, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. A Bíblia chega a dizer que nos últimos dias
o amor de muitos vai se esfriar e muitos iriam apostatar da fé. O que é isso? Abandonar a fé em Jesus Cristo. Sabe, isso é muito sério e a gente tem que cuidar da nossa vida. No mundo, pecar é normal, mas isso, para nós que somos filhos de Deus, não deve ser algo normal. Eu não estou dizendo que você vai virar o perfeitão. Bruno, você já está andando em perfeição. Não. De vez em quando eu tenho que passar o pente fino na minha vida. De vez em quando eu tenho que ajustar coisas, pedir perdão a Deus, crescer, avançar. Às vezes uma resposta a algo que eu fiquei magoado com alguém e eu tenho que ali pedir perdão para aquela pessoa porque eu fiquei chateado com ela, porque Jesus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário. Tudo que ele diz é, eu quero que você ame as pessoas como eu te amei. Como que eu te amei? Eu amei não me importando com tudo que você tinha feito contra mim, contra o Pai, e me entregando por você. É assim que Deus nos amou. É assim que nós somos chamados para amar as outras pessoas. E essa menina da nossa história enfraquecida, ela vai ser jogada no lago de fogo. O escriba vai dizer para ela, você é culpada pelos seus pecados, e não só isso, mas também por traição. Porque depois de entrar no caminho da justiça, ela o abandonou. O texto aqui de Pedro, que a gente acabou de ler, ele chega a dizer, nessas pessoas se cumpriu certo adágio que diz, a porca lavada voltou a se remover no lamaçal e o cachorro voltou ao próprio vômito. É isso aí. Eu sei, isso confronta você, isso me confronta também. Mas eu quero te dizer, essa história traz uma inspiração para a nossa vida. Nós somos chamados a viver em santidade. Deus não está aqui apontando uma arma para você dizendo ou você anda em santidade ou você vai vir. Não, o que Ele está dizendo para você é, o meu braço é um braço de misericórdia. Eu te amo, filho. Não importa aonde você esteja, onde é que você esteja preso ali, amarrado, eu estou com o meu braço de misericórdia estendido para você, para que você saia desse lugar. Eu te amo. Quantas vezes você cair, quantas vezes eu vou estar lá firme com meus braços abertos, te esperando para que você tente novamente, não desista, continue avançando. A santidade é um processo, sabe? Você não vai virar o santarrão e não, mas você vai crescer nesse processo e cada vez você vai ter uma facilidade, uma graça maior para andar o estilo de vida que Deus tem para você. Amém? E essa história traz essa inspiração para você. Ande em santidade. Caminhe do jeito que Deus tem proposto você caminhar na sua vida. Amém? Eu quero dizer aqui uma outra coisa, que o Espírito Santo subiu algo no meu coração agora, sabe? Eu tenho muito zelo por esse trabalho todo que eu estou fazendo, estou desenvolvendo junto com a minha equipe e com a palavra de Deus. Eu quero te falar uma coisa, se você está assistindo esse vídeo, eu creio de todo o meu coração que ou você é salvo ou você está buscando ser salvo de alguma forma. Eu não acredito que uma pessoa que tenha perdido a sua salvação, eu acho que isso é uma forma até da gente de facilitar o nosso entendimento. Porque se a Bíblia diz que é impossível essa pessoa que caiu ser renovada para arrependimento, quando eu vejo uma pessoa que mesmo depois de errar, se desviar dos caminhos do Senhor e viver um estilo de vida pecaminoso, se essa pessoa decide ir à igreja, sabe? Deseja acertar de alguma forma, deseja mudar de vida. A partir do momento que essa pessoa deseja, e eu creio, se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer. Eu sei porque sei, eu acredito no meu coração que se você tiver alguma dúvida, você não está perdido, muito pelo contrário, é o braço de misericórdia de Deus te alcançando e te puxando do lugar que você está e te levando para um lugar totalmente novo, para que você ande, para que você caminhe em tudo que Deus tem para você, uma vida de sucesso, de paz, de alegria, de santidade e de prosperidade. Amém? Então não deixe o diabo te roubar isso. Eu tenho certeza, se você está assistindo esse vídeo, Deus tem algo maior para você. Não está tudo perdido. Fique tranquilo, não tenha medo de ter perdido a sua salvação, mas olhe com confiança para o braço de misericórdia e de amor que Deus acaba de estender para você, para te tirar do lugar onde você está.